Estamos ao vivo. Pode começar. Boa tarde a todos e todas. É um prazer novamente estarmos aqui junto com profissionais, docentes, discentes. Uma boa tarde de modo especial ao nosso convidado, professor Walter. Seja muito bem-vindo, professor. Será com certeza aí um grande aprendizado ficar junto conosco, enfim, a partir da sua fala. Então, seja muito bem-vindo, sinta-se muito à vontade, muito acolhido pelo curso de Serviço Social, do qual já tem uma longa trajetória aí junto conosco. Nessa tarde, então, é com grande satisfação que nós iniciamos mais uma atividade de extensão. Essa atividade de extensão, ela é promovida pelo curso de Serviço Social da Universidade Federal do Pampa. Essa universidade que é localizada na fronteira oeste do Rio Grande do Sul e que vem já há 4 semanas acolhendo colegas profissionais de vários municípios, vários estados, e que isso nos deixa muito gratos. Então, uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem acolhidos aqui novamente conosco. É um prazer receber a todos, né, aqui onde nos localizamos no município de São Borja, na divisa com a Argentina. Então, estamos aqui novamente para abrir esse espaço, abrir esse momento de diálogo para todos e todas, e para que a gente tenha esse fortalecimento aí de vínculos, que é a proposta do nosso projeto de extensão. Falar, então, um pouquinho dessa live de hoje, que ela vem, então, encerrar uma primeira edição desse projeto de extensão, esse primeiro ciclo. Esse projeto que é intitulado de Manutenção de Vínculos e Aprimoramento Profissional em Tempos de Pandemia. Então, foi esse o propósito, né? Foi elaborado no intuito de proporcionar esse espaço, ainda que virtual, mas a gente entende que é bem importante, apesar de estarmos fisicamente à distância, com certeza fortalece os nossos vínculos, tanto afetivos quanto também vínculos profissionais. Então, a ideia desse espaço é de fortalecimento de convívio, de troca de conhecimentos. É com uma grata satisfação que a gente abre aí mais esse momento, mais esse espaço de hoje. Quando da elaboração desse projeto, a perspectiva que nós tínhamos enquanto curso, né, considerando o atual contexto que a gente vem vivenciando, que é inédito para todos nós, é justamente proporcionar, então, esse espaço que nós entendemos que também é de resistência. Ele nos fortalece, ao mesmo tempo, né, nesse contexto de distanciamento, isolamento social, e, ao mesmo tempo, mantém essa prerrogativa que para nós é tão caro, que é, sim, né, de manutenção de vínculos afetivos, profissionais e acadêmicos. Então, para nós é uma grata satisfação estar nesse momento aqui também materializando esse projeto, que para nós articula tanto o eixo ensino, quanto o eixo pesquisa, quanto o eixo extensão, interagindo tanto com a comunidade interna, acadêmica, quanto a comunidade externa. Então, a gente tem essa grata satisfação. Para nossa alegria, esse projeto, na primeira edição, envolveu 4 encontros, teve uma massiva, expressiva participação de profissionais que atuam em diversos espaços socioocupacionais, de modo especial os egressos do curso de Serviço Social aqui da Universidade Federal do Pampa. Então, foi um espaço muito rico, né, e o qual, ao final dessa live, a professora Andréia, também aí que teve junto com a professora Monique, conduzindo também esse projeto, vai falar um pouquinho, algumas sínteses, né, algumas avaliações, análises sobre essa nossa proposta, ao final da nossa atividade. Para a live de hoje, então, contamos com a importante participação do professor Walter Cruz, que irá tratar sobre o atual contexto da pandemia, o Covid. O título, então, da exposição do professor é Tempos Difíceis, obviamente para todos nós, certamente. Efeitos psíquicos da pandemia e da necropolítica. Então, a gente aí tem várias categorias bastante importantes, que com certeza vai subsidiar, trazer subsídios teóricos práticos para profissionais que atuam em diversas áreas do conhecimento, né? Então, a gente vai trabalhar, então, principalmente esses grandes temas que o professor gentilmente se propôs no do convite, então, trazer para o debate aqui junto conosco hoje.
Então, novamente, obrigada, professor Walter, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. Mas, antes de passar a palavra, eu gostaria, então, de apresentar o professor Walter. O professor Walter, ele é um professor que atua junto ao curso de Serviço Social, não só o curso de Serviço Social aqui da Universidade Federal do Pampa, mas também outros cursos que são, então, ofertados pelo campus de São Borja. E ele tem como formação, né, o professor Walter é psicólogo, é psicanalista, mestre em Psicologia Social e Institucional pela URGS, doutor em Psicologia Clínica e Cultural pela Universidade de Brasília, e atuando principalmente em alguns temas, como clínica ampliada, sintoma social e toxicomania. No curso de Serviço Social, né, professor Walter, vem trabalhando disciplinas como saúde coletiva e saúde mental, então, colaborando conosco sobre esses temas também, de forma bastante agregadora. E o que nós pensamos para a fala do professor, né? A gente fez algumas combinações, que acho que é importante também repassar para o pessoal aí que está nos ouvindo nesse momento, de que essa live, então, ela vai se constituir em 3 blocos. Né? E para isso, para a gente fazer essa interação, trazer, então, o debate junto ao professor, a gente convida todos e todas a ocupar o espaço do bate-papo público, que ali a gente, então, nesses 3 blocos de exposição do professor, a gente vai tentar, então, fazer algumas sínteses, trazer algumas questões que, porventura, ocorra durante a fala do professor, e vamos tentar interagir, então, junto com o nosso convidado. Então, será dividido em 3 blocos. À medida que for chegando, então, as sínteses, a gente, então, vai trazendo à tona para o professor para a gente fazer esse diálogo. Certamente vai ser uma fala que vai ter muito questionamentos para todos nós, né, professor? A gente tem aí um momento bastante singular no qual a gente está vivendo. Então, trazer principalmente essa discussão de algumas categorias que vêm a nos fazer pensar, né? Bom, que tempo é esse? Que será após pandemia? Né? Quais serão os nossos desafios daqui para frente? Então, são vários questionamentos que, com certeza, todos nós estamos enfrentando, não de maneira igualitária, mas singularmente falando, certamente a gente vai ter aí grandes desafios pela frente. Então, convidar, passo a palavra para o professor, sinta-se bem à vontade, professor Walter, para discorrer sobre a sua fala, tá? Bom, deixa eu ver se está ligado o microfone, tá? Obrigado, professora Rose, pela apresentação e introdução do tema. Eu quero dizer, inicialmente, que eu me sinto, como falei agora há pouco, como entrando num carrinho de montanha-russa. Você entrou, não tem como sair, agora vamos lá. Então, é a minha primeira experiência em live. Eu não sei bem como que eu vou conseguir articular minhas ideias aqui, espero que você possa me ajudar, especialmente colocando questões e balizando, né, para que o tema se torne um pouco mais claro, ou que a gente possa construir um diálogo. Então, é uma experiência diferente falar para uma câmera e não para, né, em sala de aula ou em auditório, como a gente está acostumado a fazer. Então, já peço desculpas se eventualmente não ficar contento, mas vou procurar fazer o melhor aqui. Bom, o tema, então, é esse, tempos difíceis, efeitos psíquicos da pandemia e da necropolítica. Tá? Quando eu recebi o convite para vir falar aqui, né, na verdade, o tema era saúde mental, e acho que é um tema que está sendo bastante discutido agora, porque talvez, passado um primeiro momento de dúvida sobre as questões, vamos dizer assim, orgânicas deste vírus, né? Como a doença afeta, como contagia, como, enfim, reconhecer sintomas, etc. O segundo momento vem trazendo um questionamento importante sobre o que isso está fazendo na nossa vida. Né?
E, enfim, a gente escuta muitos relatos aí de situações de sofrimento psíquico, né, de pessoas em função não só da quarentena, mas de tudo que está em torno desse tema. Então, a ideia de poder trazer aqui hoje uma discussão foi de tentar ampliar a questão, em primeiro lugar, acho importante dizer isso, ampliar no sentido de não tomar o sujeito individualmente no seu sofrimento, mas de tentar pensar o que na nossa vida, né, o que o contexto onde a gente está inserido tem a ver com o que cada um está sentindo. Então, por isso, eu procurei essa articulação com a necropolítica, que é um termo que foi... tem o livro aqui do Mabembe, Achille Mabembe, que é um filósofo camaronês, né, que é quem introduziu essa expressão tem, acho que 2 ou 3 anos, né, é algo recente, mas que talvez tenha muito a ver com o que a gente está vivendo aqui. Então, agradeço muito aos colegas do curso de Serviço Social da Unipampa, né, uma instituição que eu me orgulho de fazer parte, estou nela há 10 anos, né, exatamente fiz 10 anos agora em fevereiro, não, vou fazer 10 anos em fevereiro do ano que vem, mas que mostra para nós, né, o quanto a educação, o quanto a proposta de educação pode ser transformadora de uma sociedade. Eu aposto nisso, aliás, eu estou nisso, principalmente por essa razão. Antes de estar aqui na Unipampa, eu estive na Universidade Federal do Piauí, estive lá por 4 anos, me orgulho muito de ter ajudado, contribuído na elaboração, na construção do curso de psicologia, que não existia ainda na universidade, né, dentro de uma proposta que era de um governo que entendia a importância de poder proporcionar a mais pessoas um estudo de qualidade, gratuito, né, sabendo que a maioria das pessoas que chegam à universidade tem muita dificuldade, né, e que poucos, digamos assim, conseguem, por razões principalmente econômicas, estruturais da sociedade, chegar até o ensino superior. Então, houve um momento nesse país de um forte incremento, né, nas políticas de educação, coisa que a gente não vê hoje, infelizmente, né? Pelo contrário, assim, um certo desmantelamento, né, de tudo aquilo que é da ordem do conhecimento científico, tão caro a nós e tão arduamente construído, né? Então, é uma pena ver que a gente está precisando retroceder, né, alguns anos, assim, ou mais de década, para voltar a fazer discussões de por que é importante isso. Então, ao meu ver, o projeto da universidade, da Unipampa, ele é fundamental nesse sentido, né? Ele leva um ensino de qualidade, gratuito, para uma série de municípios, né, que vinham e vêm sofrendo um empobrecimento na fronteira sul e oeste do Rio Grande do Sul. Então, eu quero deixar aqui registrado, em primeiro lugar, o quanto eu acredito e o quanto eu considero importante isso, né? Então, eu preparei, só para ter uma ideia, assim, eu não sei se eu vou conseguir fazer 3 blocos, professora Rose, porque estou meio desorganizado. Na verdade, está muito organizado, mas eu não sei se eu consigo me manter dentro da organização. Então, eu estou com um calhamaço de papel aqui que eu escrevi, eu estou na minha tela do computador, isso mesmo também aqui como texto, que eu não sei se eu vou olhar para um, para outro ou para nenhum, né? E à medida que o assunto for, que o tema for sendo desenvolvido, a gente vai vendo se é o momento de parar ou não. Enfim, eu quero... vou tentar fazer as 2 pausas, né, para a gente se organizar em 3 blocos, mas eu não sei exatamente como que eu vou conseguir. Então, é um tema que imprime uma certa urgência, né, falar da pandemia e falar da quarentena, que isso está obrigando muitos de nós, né, colocou uma situação totalmente nova. Eu acho que, então, tem tudo a ver a proposta do curso, na medida em que é um tema
que precisa ser pensado criticamente, né, e com uma certa urgência pelos efeitos que produz. Então, voltando à questão, o sofrimento não pode ser visto de uma maneira isolada. Então, daí a gente tenta pensar o contexto e a articulação que tem tudo a ver com isso. Quando eu estava preparando esse texto, essa fala, enfim, as minhas ideias, me veio uma lembrança de um documentário que se chama Janela da Alma, que acredito que muitos de vocês não viram, porque ele é antigo como eu. Não, ele é muito menos antigo do que eu, infelizmente. Mas é um documentário de 2001, do João Jardim, do Walter Carvalho, que eu acho fantástico. Quem puder assisti-lo, ele tem disponível no YouTube. Mas ele me fez lembrar uma fala de um fotógrafo esloveno, naturalizado francês, o Eugene Balchar, que eu não sei se vocês conhecem. Ele já expôs em Porto Alegre, inclusive. Ele mora em Paris. Mas ele é um fotógrafo cego, né? E por um infortúnio, enfim, com 12 anos de idade, ele teve 2 acidentes e perdeu as 2 vistas, né, os 2 olhos, né, a capacidade de enxergar tanto num olho quanto no outro, em um intervalo curto de tempo, né, um por se não me engano, uma granada da Segunda Guerra que tinha sobrado num lugar e que ele mexeu e que explodiu, e o outro foi um galho de árvore. Então, ele desde os 12 anos de idade, ele é cego, mas produz fotos incríveis, assim, só com a acuidade do som, assim, a percepção do ambiente pelo som. E ele é uma pessoa que anda, nesse documentário ele fala sobre isso, na roupa dele, na lapela, né, da roupa dele, ele anda com um pequeno espelho, né? E esse espelho serve para que aquele que olha e que fala com ele consiga se reconhecer, né, em um olhar, quer dizer, diante do outro. Isso eu acho extremamente importante, porque quando a gente está nesse campo virtual, né, a gente pode pensar que está olhando o outro, mas a gente não troca olhares. A gente vê, né, bidimensionalmente telas e imagens que se mexem, mas isso não quer dizer que é a presença do outro. Então eu lembrei de 2 passagens desse documentário, preparando material aqui para vocês, mas como é interessante ele, que é cego, enfim não enxerga, mas conseguiu detectar a importância que é para quem fala, saber para quem fala, né, e encontrar um olhar que reconheça e que receba. Então, o corpo, né, a presença física, ela não é substituída por imagens e por tecnologia, né? Isso é interessante, assim, a gente começar pensando que a gente está inventando meios de transitar nessa situação. Muitos vão ficar, eu acho que a gente está aprendendo muita coisa com isso, né? Vai mudar muita coisa, talvez até já um pouco pensando, eu não estava preparado para isso, mas a professora Rosa colocou ali no pós-pandemia, né? Quem sabe o que vai poder ficar nesse pós-pandemia, mas alguma coisa da tecnologia vai ficar, mas ela não substitui, né? Eu não consigo pensar que uma aula possa ser igualmente vivida, experienciada, sem a presença física, né? Sem a aproximação, né, entre pessoas. Bom, a gente vê isso, por exemplo, nos tratamentos psicológicos, muita coisa está se fazendo pela internet, mas definitivamente é um quebra-galho, assim, eu acho que não dá para ser tomado como uma substituição da mesma forma. Então, assim, eu ainda estou nas preliminares aqui. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é que eu não pretendo tratar aqui a ideia de conselhos ou de dicas, né, de como se vive, como se viver, como se não sofrer, né, na pandemia. Eu até fiz um compilado em algum momento aqui, né, de algumas questões que estão sendo encontradas, assim, por quem está fazendo esse estudo mais epidemiológico, mas não é o que eu pretendo fazer aqui. Eu pretendo tratar de uma forma mais crítica, né, a situação que a gente está mergulhado, como que a gente construiu isso, e talvez pensar, não sei,
E aí eu vou querer pensar com vocês como que a gente sai disso, né? Desse beco que a gente se enfiou. Porque a gente está colocado mergulhado, né, sem conseguir enxergar bem para que lado a gente vai. Então, tentar pensar criticamente como tudo isso, né, afeta não só a cada um de nós, mas a sociedade como um todo, né, num país tão desigual como esse. Então, a gente está aqui hoje, né, talvez cada um na sua casa, com a sua internet, fazendo o seu acesso, mas a gente sabe que essa realidade é uma realidade para poucos, né? Embora possa ser a maioria das pessoas que estão em torno de nós ou que são próximas a nós, mas tem uma grande quantidade de pessoas que não têm acesso a esse tipo de alternativa ou de tentar seguir a vida dessa forma. Então, infelizmente, a gente vive num país que não proporciona oportunidades nem próximas, né, para as pessoas. Então, é muito diferente. Entre tantas lives, né, tantos textos, tanto vídeo que a gente vê sendo produzido, né, por que a gente está aqui hoje? Me parece que nesse sentido, é importante a gente poder filtrar o que circula, né, o tipo de estudo que se produz, de uma opinião que é construída principalmente pelo senso comum. Né? Todos nós temos opinião. Eu tenho opinião sobre muita coisa, mas eu domino, se é que domino, acho até que é um exagero da minha parte, assim, mas eu conheço um pouco mais de algumas coisas. Né? Então, eu não saio falando de tudo, eu não me autorizo a falar, a ter opinião sobre tudo, e acho que a gente vive num momento justamente em que muita gente, não sei dizer bem porquê, se é por uma necessidade, uma carência de reconhecimento, né, mas que a gente precisa estar o tempo inteiro se colocando e produzindo e falando e dizendo, proliferando, replicando, encaminhando todo tipo de ideia, né, sem um aprofundamento maior. Isso eu acho um problema sério, assim. Na verdade, parece que a gente está meio que num trabalho constante de produzir alguma coisa para não cair no esquecimento. Então, eu vou fazer a live, eu vou fazer o vídeo, vou me colocar de alguma maneira nessa internet que é um pouco replica um pouco do que é a nossa sociedade, né? A gente tem que ter um esforço para não se sentir excluído. Então, a gente está sempre produzindo uma fala, produzindo uma imagem, produzindo uma opinião para conseguir se manter dentro, né, de algo que tem esse efeito, né, de nos expulsar a cada momento. Assim. Então, se tu não faz força, se tu não te coloca, parece que tu não tem mais lugar. Então, e cai num limbo, né? Assim, se a gente não acompanha o ritmo da produção que se impõe a nós o tempo inteiro. Então, para que a gente consiga falar melhor sobre isso, né, para que a gente consiga entender melhor sobre isso, eu diria que é preciso algum distanciamento, algum nível de distanciamento. Então, portanto, fica muito difícil ficar, né, poder falar ou poder concluir alguma coisa, né, enquanto a gente está sendo o objeto da própria experiência. É mais ou menos assim que a gente poderia se pensar. A gente está vivendo dentro de uma experiência, então, talvez nos caiba aqui mais trazer apontamentos, né, aberturas, questões, enfim, do que propriamente conclusões. É difícil a gente concluir tão rapidamente alguma coisa. E quando eu digo rapidamente, às vezes a gente demora anos para poder perceber algo que estava ali, mas que não se teve tempo de elaborar. Assim, na psicanálise, a gente fala do tempo não como um tempo cronológico, mas como um tempo lógico. Né? O que é o tempo lógico? A gente tem um instante de ver, né, um momento para poder compreender, para, quem sabe, ter condições de poder concluir. Num terceiro momento, que pode ser, enfim, levar muito tempo cronológico para que isso aconteça, às vezes nunca acontecer. Né? Então, é sempre temeroso assim, a gente poder fazer conclusões enquanto a gente está vivendo. Então, nesse sentido, eu estou muito mais pensando em aberturas e questões do que propriamente conclusões. Né?
Bom, deixa eu ver aqui onde é que eu ando. Uma questão que eu quero colocar, né, inicialmente, tem a ver com a construção da realidade. Que realidade é essa? Quando a gente está falando de realidade, a gente está falando a mesma coisa que verdade? A gente está falando de fatos? Ou a gente está falando de versões? Quer dizer, a versão de cada um sobre o que vivencia ou uma verdade. E é interessante, porque a gente está mergulhado numa certa disputa de quem tem a verdade sobre uma série de coisas, inclusive sobre o que é essa doença e como é que a gente vai atravessá-la e qual a melhor forma de passar por isso. Né? Quer dizer, é priorizando o econômico, é priorizando a saúde, é priorizando o social, como que a gente atravessa isso? Então, cada um tem uma versão, um fato. Mas isso nos faz perceber que as formas que a gente tem de construir o pensamento, o conhecimento, melhor dizendo, elas são variadas, e a gente conhece principalmente 3 delas. Né? Uma é baseada na fé, eu acredito em alguma coisa, né? e não questiono, porque se eu questionar, eu saio do campo da fé. Né? Um outro tipo de conhecimento que se tem é baseado nas experiências pessoais e nas opiniões. Então, eu sei, porque eu vivi, porque eu conheço, porque eu já passei. Então, eu digo para o meu filho, não faça isso, porque eu sei como é que é. Né? E com isso eu tento impor transmitir um conhecimento baseado numa experiência pessoal. Né? E um terceiro, talvez, grupo que a gente, né, uma terceira forma de construção do conhecimento que a gente atribui à ciência. Né? Em que a ciência é o lugar da verdade. Curiosamente, a gente vive num tempo em que essas três formas de conhecimento coexistem. Né? Se a gente for para a Idade Média, por exemplo, o que hoje ocupa o lugar da ciência era da igreja, né? E os dogmas, enfim, as explicações, por que se vive, por que se morre, por que se adoece, por que teve enchente, por que teve terremoto, por quê, tinha uma fundamentação baseada na fé, né, que era a única maneira que as pessoas tinham de acesso ao conhecimento. O conhecimento científico, inclusive, o pouco que existia na época, era proibido, era visto como bruxaria, era uma profanação. Né? Então, tu trabalhar com a dissecação de um corpo para tentar conhecer o funcionamento, para tentar desenvolver a medicina, é profanar aquele corpo que é, digamos, a casa de Deus. Então, tem uma série de situações aí que a gente vê que hoje é possível eu basear algumas ideias na fé, outras nas minhas experiências e outras na ciência. Para cada um de nós, elas pesam de uma maneira diferente. Né? E podem ser mais ou menos... enfim, pesar em algum momento de uma forma mais intensa ou menos intensa. Então, o que a gente sabe é que talvez o caminho por onde a gente entrou, né, para a situação que a gente está vivendo hoje, tenha a ver, né, com essas formas de conhecer ou de estabelecer o que é verdade. Né? A verdade sobre um vírus, né, sobre a doença, sobre os tratamentos, assim como a verdade dos caminhos que a gente deve adotar para poder sair. Né? Quais as políticas públicas, qual a política de saúde que é a direção para melhor fazer isso. E a gente está, infelizmente, numa discussão infrutífera, porque parece que cada um puxa para um lado, está polarizado, né? De tal maneira que a gente vê muito mais uma presença ideológica nessa discussão do que propriamente a busca de um caminho, né? Ou de uma verdade, entre aspas, né? Considerando que a verdade é sempre, talvez, provisória e insuficiente, mas pelo menos que algum consenso de verdade a gente tenha sobre isso. Então, nós nos vemos hoje, muitas vezes, mergulhados dentro de uma discussão infrutífera e, eu diria, assassina até mesmo, porque ela acaba produzindo uma inoperância e um deslocamento, né, daquilo que é importante se discutir. Né? Vocês vejam, só para trazer um exemplo, na semana passada, vocês puderam ter a oportunidade de ver uma reunião
em abril do presidente com o corpo de ministros para discutir pandemia, e onde não se falou sobre pandemia. Aliás, a própria reunião foi uma pandemia, se a gente quiser, porque é algo tão descabido, né, imaginar que pessoas que estão num momento tão crucial, né, que representam instituições tão importantes, né, nesse país, se percam, né, em mesquinharias e situações tão pequenas, né, que deixam, jogam fora aquilo de fundamental que existe, que é que estratégia a gente vai tomar. Né? Então, eu não poderia falar aqui, infelizmente, eu sei que nem todos vão concordar comigo, mas eu não poderia deixar isso passar, porque para mim é muito impactante, sim, para não dizer revoltante, né? Saber que a gente está entregue como país, né? A pessoas tão despreparadas, né? E talvez com interesses tão escusos. Isso é realmente preocupante e faz com que a gente tenha que criar saídas, às vezes individuais, né, que é um problema, quer dizer, já que estamos todos isolados, né, a gente consegue ir para a janela, bater panela, fazer alguma coisa, mas é muito mais como cada um está lidando com isso. Então, talvez dentre muitas pessoas que a gente vê sofrendo de diversas formas no período da quarentena, eu particularmente conheço muitas que estão sofrendo intensamente por essa mordaça, digamos assim, diante da situação política que a gente está vivendo. Então, não basta o vírus ou a presença perigosa, né, de uma doença, mas a própria sensação de estar num barco à deriva, né, ou conduzido por loucos que estão sem saber o que fazer, para onde ir. Né? Então, isso é crescedor. Sim. Professor, nós estamos, então, com participantes de várias regiões do estado, para a gente sistematizar um pouquinho, para teres uma visão de como que nós estamos na nossa live. Tem pessoal de São Paulo, egressos da Universidade Federal do Pampa, da região da fronteira oeste, como Uruguaiana, campus de Itaqui, né, para teres uma visão para quem tu estás falando, né? Achei muito importante isso que tu colocou já desde o início, do quanto é importante para quem se fala e com quem se fala, né? Então, nesse momento, nós estamos falando com vários profissionais aqui da região do estado, da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, também de outros estados como São Paulo, bastante participação de São Paulo novamente aqui. Então, que bom que nós estamos novamente aqui acolhendo, né, enfim, profissionais, egressos, docentes, discentes, de vários lugares, várias regiões, e que estão com interesse com esse tema tão importante, tão, assim, nesse momento para a gente fazer essa discussão. Ouvindo um pouquinho a sua fala e também sintetizando um pouquinho aqui o que os participantes vêm falando e dialogando com a sua fala, chama muita atenção essa discussão também que tu traz, Walter, que é essa culpabilização, né? Essa imposição para que a gente seja produtivo. Então, teve muita interação em relação a isso, e muito se colocou bem exatamente isso, né? O isolamento é um direito, não é um privilégio. Então, nesse momento em que se tem muitas atividades, e que muito, principalmente no campo acadêmico, né, de modo especial, não principalmente, se é chamado, enfim, né, para se colocar várias discussões em pauta, assim como estão ocorrendo diversas lives, diversas exposições, né? Qual é o limite e o lugar dessa fala, né? Então, são questões muito importantes para a gente pensar nesse momento também e que tem uma repercussão na nossa vida pessoal também, né? Que todos estão vivendo, e daí eu sempre costumo remeter muito algumas questões que vêm surgindo, enfim, muito a internet produtiva nesse sentido, né? De que nós estamos, né, vivenciando uma mesma pandemia, porém de modos diferentes a gente vive, né, essa situação, que é o que a gente costuma chamar de vulnerabilidade e risco. Nós estamos correndo o risco, todos de maneira similar, porém as vulnerabilidades elas são distintas. É diferente eu me manter num isolamento, num distanciamento social, numa condição de renda, de classe, enfim,
Então, tem todas essas questões que nos colocam a pensar, né? Uhum. E principalmente quando tu coloca dessa questão também de como que o governo, enfim, né, as instituições estão conduzindo essa pandemia, a discussão e o debate dessa pandemia, dá para fazer bem essa relação mesmo do próprio autor que trouxe no início da sua fala, que cunhou o termo necropolítica, Mbembe, e ele coloca bem isso. Eu estava fazendo uma leitura, me situando um pouco assim, e na Folha de São Paulo, de 30 de março, que foi feita uma entrevista com esse filósofo camaronês, ele coloca o seguinte, né? Ele diz que, bom, isolamento é justamente a forma de regular esse poder, que nesse momento todos temos o poder de matar, a partir dos nossos corpos, que vão, então, de alguma forma, né, ser perigosos porque podemos transmitir ou, enfim, né, disseminar a questão do vírus. E o debate que ele traz, e que daí, fazendo uma articulação com a tua última fala, é de como os governos decidem quem viverá e quem morrerá. Que me parece que isso está muito posto nesse momento presente. Quando a gente vê discussões como, bom, é o jovem ou o idoso que vai ser a prioridade de atendimento numa unidade pública de saúde, por exemplo. Então, muitas questões que suscitam a partir da sua fala e que eu acho que são extremamente relevantes para a gente ir pensando coletivamente, a partir da fala do que os participantes estão colocando aqui, para fazer uma breve síntese, mas já passar a palavra para ti também, né? Eu pretendo chegar até, não sei se vou conseguir, porque eu estou vendo que ainda estou no preâmbulo, e a gente ainda, bom, vamos ver se eu consigo me organizar, mas a ideia justamente a gente poder fazer, no segundo momento, essa articulação com a necropolítica. Eu tô digamos assim, fazendo a cartografia, né? Tô mapeando o terreno, o que está em questão, o que está aparecendo para nós no primeiro momento, para depois fazer uma articulação um pouco mais teórica, né? E acho importante, assim, essa questão da culpabilização que tu trouxeste, assim, do ser produtivo, né? Porque isso representa muito como que a gente vive na rede social, né? Porque isso tem a ver com uma certa comparação. Então, claro, se eu entro na rede que eu frequento, enfim, e todo mundo ali está fazendo, produzindo, escrevendo, todos os artigos que eu não pude fazer o ano passado eu estou fazendo, todos os livros que eu não pude ler eu estou lendo, todas as séries que eu queria assistir eu estou assistindo, e eu estou um pouco desinteressado, não estou conseguindo fazer nada. Né? Quer dizer, só serve para reforçar uma certa culpabilização. Quer dizer, ou tu é, ou melhor, assim, para ser é preciso ser produtivo, ou tu não é. Então, opa, reforça um aspecto muito, muito, eu diria assim, de uma ausência ou de um vazio de cada um em ter que lidar com a comparação, né? Enfim, tem estudos aí sobre isso que eu acho bem interessante, assim, o quanto pode estar associado a aspectos depressivos, por exemplo, saber e se comparar como que estão vivendo. E isso eu acho que é uma marca do nosso tempo, assim, a gente está muito vivendo num espelho, né? Nesse espelho virtual aqui, como é que a vida está sendo? Está todo mundo super produtivo e eu não estou conseguindo fazer nada. Estou um pouco, né, perdido, tive momentos, acho que cada um de nós teve já um pouco de experiência para poder pensar os diferentes momentos da quarentena, né, na vida de cada um. Assim, o momento em que eu achei que legal, vou poder fazer tudo que eu não tinha tempo, aprender a cozinhar, coisas que eu não sabia, ver filmes antigos que eu tenho vontade de rever, poder ficar mais com a minha família, né, e momentos, né, posteriores em que não suporto mais isso, preciso sair de casa, não aguento mais a minha família, não quero mais ver filme nenhum, nem ler livro nenhum. Quer dizer, acho que todos nós estamos reconhecendo um pouco essas transformações, né, ao longo do tempo. Então, só que isso a rede social não nos permite, ela nos permite o tempo inteiro a gente, né, se confrontar com uma certa limitação e insuficiência de cada um, né? Quer dizer, eu sou insuficiente, eu não consigo fazer tão bem quanto o outro faz.
né? Então, bom, isso em todos os campos. A universidade, particularmente, é um campo bem cruel nesse sentido, assim, dos aspectos de comparação e de produzir sofrimento mesmo, né? Mas eu vou tentar seguir aqui um pouco mais o meu ritmo para poder chegar, então, a essas questões que tu havias trazido agora da necropolítica mesmo. Eu vou ler um trechinho aqui que eu achei interessante para vocês, que é o seguinte, que eu escrevi, mas que eu estou um pouco falando, um pouco lendo, mas que diz assim, o momento em que o vírus chega no Brasil. Tá? Então, o vírus chega até nós no Brasil em um momento muito particular. Tá? A gente tem uma enorme polarização discursiva na sociedade. O vírus chega, a gente já está polarizado. Tá? Colocando em confronto um pensamento conservador, tá? Diante daquele duramente conquistado de reconhecimento das diversas minorias. Tá? E junto um importante momento de empobrecimento de direitos e de declínio econômico. Então, a gente está polarizado em termos de um pensamento mais, sei lá, se chama assim, progressista, e um outro ultraconservador, né, de uma moral, nem sei dizer de onde ela vem, né, junto a isso, perda de direitos e declínio econômico. É nesse contexto que a pandemia do coronavírus chega até nós. Tivemos o ressurgimento de posturas autoritárias, homofóbicas, machistas, racistas, xenófobas, misóginas, armamentistas e violentas, de empobrecimento e de perda de direitos. Descobrimos, assombrados, eu diria, ou assombrados assim, que uma parcela considerável da população valoriza um discurso normativo que utiliza a religião e a moral conservadora para negar até mesmo aquilo que é básico da ciência, né? Que a gente pensou que já pudesse estar superado há séculos. A gente está falando de terra plana, né? Está falando de criacionismo, está falando do medo das vacinas. Quer dizer, olha a quantidade de coisas que saem das catacumbas e viram tema será que tem validade a gente se deter a isso? Pois é isso, sobre isso que a gente está tendo que falar. Então, mais ou menos as sensações passam por aí. Ó, agora você vai ficar aqui confinado, né, numa quarentena, enquanto quem está na condução do barco tem posturas como essas que eu falei. Assim, eu teria vontade de repetir, não vou repetir porque vou ocupar muito tempo. Mas, assim, todos esses ismos, né, esses istas, né, que são, por exemplo, nada mais assassino do que o racismo, por exemplo, né, para pegar o gancho com a política. O racista, ele produz a morte a cada instante, a cada gesto, a cada palavra, a cada olhar, né, ele está ali no sentido de produzir morte. Né? Bom, vou para o outro ponto aqui que eu chamei de pós-verdade ou a verdade de cada um. Tá? Rosa, eu vou pedir para tu ir me sinalizando, assim, tipo, não sei bem como. Sim, nós estamos no segundo bloco, então, professor. Tá? Estamos nos direcionando. Nós estamos nos direcionando para o terceiro bloco daqui a alguns minutos. Deixar fazer a sua síntese aí, daí eu tento fazer algum outro diálogo aqui, um novo diálogo com os nossos participantes. Tá? Então, mais uns 10 minutos. Ótimo. Quando eu estou falando de pós-verdade, né, eu diria assim, qual é o conceito de pós-verdade? É que a gente constrói, né, uma verdade baseada justamente nos nichos e nas bolhas que a gente criou. Né? Infelizmente, esse é o preço que a gente paga, por exemplo, pelas redes sociais, a gente fica submetido aos algoritmos que escolhem, selecionam, né, e nos nutrem com informações, com amizades, com pessoas, enfim, com contatos que são muito semelhantes ao que nós mesmos temos. Né? Então, a gente acaba se relacionando com pessoas que pensam como a gente e que ou nada conflituam, ou conflituam muito pouco, né? De modo que o outro, grande outro, que a gente chama de psicanálise, que não é exatamente a outra pessoa, mas o outro que a gente carrega dentro de cada um de nós,
ele passa a quase a ser neutralizado. Né? Quer dizer, então, a diferença radical, eu não tenho que conviver com ela. Eu excluo, eu cancelo. Né? Eu cancelo a amizade, eu cancelo o contato, eu cancelo a informação, eu não preciso mais do outro. Então, essa descartabilidade tem um preço alto, que é uma certa vivência narcísica, em que a gente se reconhece o tempo inteiro uns nos outros. Né? Ah, que legal, tu é como eu, tu é como eu, tu é como eu. Só que a falta desse contraditório, de poder discutir, de poder construir alguma coisa com um diferente, né, faz com que a gente seja justamente excludente. Quer dizer, ou está comigo ou é contra mim. E isso é um empobrecimento da nossa experiência subjetiva, eu diria assim. Né? E aí é o que a gente vê, que quantas pessoas não conseguem mais se comunicar dentro da família, né? É filho que não consegue conversar com os pais, irmãos, enfim, especialmente pelo contexto político polarizado, em que as posições são muito diferentes, né? São muito contraditórias, e as pessoas acabam tendo experiências que são insuportáveis, né? E a gente cada vez mais tem visto o quanto o insuportável se torna frequente. E o insuportável, estou dizendo, é aquele que leva, inclusive, ao suicídio. Porque tem algo ali que eu não tenho como contornar. Eu não tenho como baixar, cair, levantar, tropeçar e tentar me reerguer, mesmo que isso seja um preço alto. Eu não vejo saída. Então, esse empobrecimento, né, ou essa vida dentro de bolhas, como a gente está fazendo hoje, elas nos tiram, sabe, o fora que eu vou levar de uma menina se eu vou chegar numa festa e vou convidar ela para... Não tem fora. Eu falo explicitamente o que eu quero, ela, no Tinder, ela quer, não quer, e acabou. Né? Eu deleto, eu apago, eu excluo, eu liquido com o outro. Né? Como se não fosse nada importante. O outro não é ninguém para mim. Eu posso descartá-lo a qualquer instante. E também posso ser descartado. E assim a gente perde, né, o vital das relações, né, que é o encontro com o outro. Lembrei também, então, quando eu estava... Não vou lembrar disso. Vou lembrar. Quando eu estava organizando aqui, do documentário que eu falei para você, Janela da Alma, uma fala do José Saramago, né, em que ele conta que, quando era pequeno, ia num teatro em Lisboa e via lá do lugar onde ele sentava a grande coroa entalhada, enfim, no camarote real, né, que era muito dourado, enfim, algo muito bonito. E que anos depois, ele voltando nesse teatro, passou, enfim, estava dentro do camarote, ele pôde ver que aquela coroa que, para o olhar da criança, que era ele, que ficava num outro lugar, ela era empoeirada, né, cheia de remendos por dentro e teia de aranha, ou seja, ela não tinha nenhum glamour. Aí ele fala uma frase que para mim marcou muito, que é assim: para conhecer as coisas, há que dar-lhes a volta, né, a volta toda. Então, para a gente poder produzir conhecimento de alguma coisa, é preciso olhar com outros olhos também. É preciso se colocar no lugar do outro, é preciso da empatia, é preciso entender as razões que o outro constrói, né, para que a gente tenha algum diálogo. Porque senão a gente se fecha, né, e não consegue transitar, enfim, a não ser com aqueles que são réplicas de nós mesmos. Tá? Então... ainda tô fazendo a cartografia, essa que eu falei para vocês, para a gente poder construir, talvez, no terceiro momento. Eu tenho um terceiro ponto aqui, que eu quero colocar para vocês nesse momento, e aí, só deixa eu ver o tamanho desse terceiro ponto. Depois a gente passa a falar dos efeitos psíquicos, propriamente, dos efeitos psíquicos da vida remota e da necropolítica. Né? Eu trouxe aqui para vocês não só o livro do Mbembe, mas também um que eu recomendo, que é do Humberto Eco, que se chama O Fascismo Eterno. É muito interessante. Se eu conseguir, no final, eu vou falar um pouco para vocês também. Estou lendo também uma biografia do Mussolini, que se chama M, o Filho do Século. Também muito interessante para quem está interessado em entender melhor o fascismo, como ele acontece. Bom, feito, então, o preâmbulo que eu fiz anteriormente, tá? Os efeitos que têm sido percebidos a partir da conjunção da crise desencadeada pela pandemia e um governo que partiu de uma negação da realidade, tá? E a gente pode falar de negação da realidade
porque o que a gente vê acontecendo é a criação de conflitos imaginários. Ou seja, vocês conseguiram perceber que não sei de onde foi reinventado uma ameaça comunista. Né? E a Venezuela, e a China, e Cuba, e a Coreia, enfim, quer dizer, começaram a cutucar cachorro morto como se houvesse aí uma ameaça da qual a gente precisa ser defendido. Então, a negação da realidade, que eu diria, bom, e o coronavírus vem como uma realidade que se impõe, como uma pauta própria, né, ela deixa de lado, ou ela força, né, a quebra de ameaças que foram criadas, inventadas. Né? Então, a gente parte de uma negação da realidade. O coronavírus chega no Brasil, né, e encontra uma realidade paralela, vamos chamar assim, né, em que a todo momento se vê, então, é professor, que é de esquerda, né, a própria esquerda como um todo, é o PT que pode assumir, enfim, tem uma série de ameaças que estão sendo o tempo inteiro criadas, é o universo LGBT, né, quer dizer, o declínio da família, tudo isso que é efeito, em última instância, do comunismo. Né, quer dizer, então, há um comunismo em algum lugar que vem acabar, corromper completamente a sociedade, né, e que é o grande mal a ser combatido. Infelizmente, é interessante a gente pensar que aquilo que foi uma proposta de campanha de governo, né, uma proposta para eleição, foi assumida como um método de governar o país. Né? Então, o combatendo e eternamente criando, né, essas ameaças que poderiam fazer sei lá o quê com o país e que precisa ser combatido. Né? Então, o que a gente precisa? Né? Diante do mal, precisamos de um pai, né? Ou de um Messias. O que é inacreditável é que a gente, né, como país, caiu numa conversa desse tipo, né, de achar que realmente tem uma ameaça muito grande, e aí se começa com a corrupção, né, bom, está aqui, quer dizer, se criou um monstro e temos que combatê-lo a todo instante. Quer dizer, a igreja fez muito isso, as igrejas, de uma maneira geral, associando a ideia da tentação, do mal, quer dizer, a religião muito se sustenta porque ela elege o inimigo que está ali à espreita a todo instante para tomar de assalto. Né? Então, a gente precisa ter a força maligna para poder dizer, não, eu sou o antídoto, ou esse é o antídoto para nos proteger as sociedades mais fracos, vulneráveis, enfim, disso. Né? Só que como o vírus se colocou como uma ameaça real, fora do conjunto dessas ameaças imaginárias, o que se fez foi negá-lo. Né? Não, isso não existe. Isso é uma gripezinha. Né? Quando esse discurso fracassa, aí a gente vai dizer, não, é da China comunista. Então, a gente tem que, de alguma maneira, né, associar isso para poder combater e manter o discurso imaginário que é da ameaça comunista. Né? Você sabe melhor que eu que na forma de capitalismo que a gente vive, a crise assumiu um caráter permanente, que serve mais para justificar, né, todo tipo de corte que se faz. Vemos isso ocorrendo todos os dias, né? Previdência, lei trabalhista, saúde, as políticas compensatórias, a educação, enfim. O que o Boaventura de Souza Santos fala, numa coleção que depois eu vou falar para você, se der tempo, ele diz o seguinte, o objetivo da crise permanente é não ser resolvida. Mas qual é o objetivo desse objetivo? Basicamente são dois. Legitimar a escandalosa concentração de riqueza e impedir que se tomem medidas eficazes para impedir a iminente catástrofe ecológica. Tá? Isso está no livro A Cruel Pedagogia do Vírus, que foi lançado agora há pouco, pela Boitempo. E eu acrescentaria ainda mais uma. Por que precisa ter crise? Manter constantemente o medo, que é uma das principais características dos estados de exceção. A crise mantém as pessoas inseguras e acuadas, pois podem perder o pouco que ainda têm. Né? Isso foi um argumento, por exemplo, muito utilizado, né, para fazer a reforma da Previdência. O que acontece? Olha, está quebrado, todo mundo vai perder o que tem, então vamos ter que passar. Né? E aí faz que nem o ministro, passa a boiada. Né? Aproveita que está todo mundo trêmulo, né, sem saída, vendo que está acuado, e vai adiante. Então, a crise, ela não existe mais crise, a gente poderia dizer, porque o capitalismo ele vive de fabricar crises.
né? Então, é um estado de insegurança, de desemprego, de ruína, de o tempo inteiro a coisa está ruim, mas pode piorar. Então, aceita, aceita e aceita, né? E com isso a gente vai tendo uma perda de direitos, enfim, né? Então, perguntaria para vocês, a gente está todos no mesmo barco? Certamente não. Né? Certamente não estamos nem na mesma tempestade, porque aquilo que para mim remete à ideia de tempestade não é o mesmo que para cada um de vocês que estão me assistindo agora. Né? Que eu posso me sentir diante de uma tempestade com vontade de ficar em casa, acolhido embaixo do cobertor. Outra pessoa pode pensar, bom, diante de uma tempestade, o que eu preciso é saber se eu vou sair vivo disso, né? Se eu vou ter meios para sair. Né? Então, a tempestade não é a mesma e o nosso barco não é o mesmo. Né? A gente não está na mesma situação. Infelizmente, a gente não está na mesma situação. Só que se eu vejo que eu tenho um barco melhor que o do outro, né, tendo a justificar como sendo mérito meu, e não como fruto de preconceito que concede privilégio a algum. Esse é um problema, a meritocracia. Então, bom, eu tenho o barco melhor porque eu trabalhei melhor, porque eu sou mais inteligente, porque eu soube guardar, porque... É fundamental a gente perceber de que lugar a gente se situa, né? Em que lugar a gente se situa. Eu não posso perder de vista o que significa numa sociedade como a nossa ser, no meu caso, homem branco, heterossexual, com ensino superior, pertencente à classe média. Isso é um privilégio. Por mais difícil que seja para mim, que suei, que ralei, que estudei, né? Mas isso é um privilégio. Numa sociedade como a nossa, isso é um privilégio. Né? Se a gente não conseguir enxergar isso minimamente, a gente vai para o campo da meritocracia e consegue justificar todo tipo de desigualdade. Né? Então, definitivamente, para encerrar esse ponto e passar a palavra para a professora Rosa, se for o caso, definitivamente não estamos todos no mesmo barco e não estamos sequer na mesma tempestade. A forma como chegamos dessa realidade já nos difere e exige de cada um respostas diferentes. Tu queres Sim, muito bom, Walter. Agradeço assim as reflexões finais assim também que tu traz, o decorrer de toda a tua fala, obviamente, mas isso é muito importante da gente colocar também essas pontuações no sentido de que é muito recorrente, né, vir essa discussão de, bom, estamos na mesma tempestade, mas enfim, né, é o mesmo barco. Mas as condições são diferentes, né, de cada um, tanto objetivas quanto subjetivas, materiais ou subjetivas, isso faz muita diferença. Isso, com certeza, também vai se materializar lá nos serviços, nos atendimentos, em que profissionais estão na linha de frente, vários deles agora nos assistindo. Então, acho que isso é muito importante a gente também ver a singularidade de cada sujeito, da sua vida material, enfim, né? Quais são as condições de vida que esses sujeitos estão tendo. E várias questões surgiram, assim, muito interessantes a partir da sua fala, principalmente nessa discussão que se fala das políticas de morte, que está muito presente hoje, assim, no nosso cotidiano, né? A banalização da vida, de que muitas questões aí, como o conservadorismo, o próprio autoritarismo, que é um ponto muito presente, que se percebe também em várias instâncias da nossa vida. Bom, a pandemia, ela contribuiu, de alguma maneira, para escancarar as desigualdades, porque elas sempre existiram, porém agora elas estão mais perceptíveis e precisam de algum tipo de resposta, mais urgentes, mais veementes, porque se vive, né, uma crise permanente do capital, como tu coloca, concordo plenamente. Na verdade, a pandemia ela veio para contribuir para o acirramento da crise estrutural do capital, ou seja, ele está numa permanente crise estrutural. O próprio modo de produção capitalista ele vive crises cíclicas, então, portanto, a pandemia ela vai aprofundar de alguma forma, mas não que fosse ao contrário, né? É uma crise sanitária que contribui para o acirramento da crise econômica, né? Nesse momento específico que a gente vive aí. E esse não reconhecimento do outro, né? O quanto é importante a gente fazer essa reflexão, que aí é um nó da essência humana, né? A gente vive exatamente que momento é esse que a gente está vivendo? De desumanização.
Então, acho que é bem importante essas reflexões que tu traz, e daí também alguns apontamentos assim que eu acho que são importantes da gente fazer também, que seria várias questões que a gente também se coloca, por exemplo, no campo de conhecimento do serviço social, né? Que é como cumprir esse distanciamento social para quem vive em situação de rua, por exemplo, ou em favelas, em periferias, sem água, sem esgoto, sem a menor condição sanitárias. São vários impedimentos que são objetivos, são materiais, que vão ter repercussão na vida, na produção de vida desses sujeitos. Então, obviamente que tem relação também de alguns apontamentos que tu trouxe, que eu acho que também são fundamentais para a gente pensar nesse momento, que é a própria condição da política social, e que está vinculada à política econômica, que está sendo conduzida atualmente pelo atual governo. A gente vive um momento em que a gente tem uma emenda constitucional que impõe limites para o gasto público em várias áreas sociais. Né? A emenda constitucional 95 ela vai trazer imposições concretas para que se materializem as políticas sociais, de modo especial no campo da saúde, que hoje a gente está vivendo, enfim, várias questões extremamente dificultosas, e isso tem a ver com a falta de investimento público na área da saúde. Quando não se tem respiradores, por exemplo, é porque não se tem investimento suficiente para essa área. Logo, isso vai acarretar em novos óbitos, falta de leitos e assim por diante. Então, isso tem uma origem, e são escolhas de como o governo conduz, e daí dá para a gente remeter, né? Quais são os sujeitos que vão viver e quais são os sujeitos que vão morrer. Então, é muito importante a gente fazer essas reflexões aí nesse atual momento, né? Trazer à tona esses aspectos que tu pontua e fazer esse aprofundamento, né? Tu trouxe também questões sobre a meritocracia, vários participantes estão colocando aqui também, né, sobre essa discussão que se faz da escola pública precarizada, tantos discursos de ódio também que a gente tem visto, a própria falta do reconhecimento do outro, do sujeito como outro ser humano, e assim por diante. Acho que isso é importante a gente fazer essas ponderações e colocar aí a discussão também com os demais participantes. Tá bem. Eu fiquei pensando nisso que tu trazias agora sobre a população de rua, né? Parece que a pergunta era como fazer distanciamento. Me parece que é o contrário, né? Como fazer a aproximação, né? Como reconhecer o outro, né? Disso que a gente ignora, que passa por cima, ou que fecha o olho para não ter que ver. É o momento mais importante de a gente poder olhar, enxergar e que o outro se sinta enxergado. Não é a aproximação física, enfim, que pode colocar qualquer um em risco, mas é a invisibilidade social. Eu acho que isso que a gente está vivendo assim, muito superficialmente é o que o morador de rua vive em essência no seu dia a dia, que é não ser enxergado. Né? Quer dizer, é a solidão mais profunda de não ser visto pelo outro. Então, se eu pudesse dizer o que fazer com isso, enfim, me parece que é o oposto, é poder reconhecer e olhar e não sentir medo, não vou olhar porque vai me pedir dinheiro, eu vou ter que dizer que não sei o que. Não, é conversar, é trocar algum tipo de forma de reconhecimento de alteridade. Assim. Mas, enfim, tem questões importantes aí que eu acho que talvez eu vá contemplar um pouco agora, né, na minha terceira e última parte, né? Vamos ver se eu consigo correr um pouco mais aqui. Então, quando eu estou entrando na questão dos efeitos psíquicos, eu falei para vocês antes que tem aí as fases que são reconhecidas e também as formas como evitar ou diminuir o sofrimento psíquico, né? Que fala, por exemplo, se criar rotina, aproveitar a tecnologia para manter contato com família, amigo, buscar atividade lúdica, atividade física, home office, estudo em casa, etc. Mas aí eu vou perguntar, assim, claro que essas dicas, né, são para uma parcela da população que vive num contexto bastante favorável. Para a grande maioria da população, o medo pode estar ligado à necessidade mais básica, né, como alimentação e segurança.
Então, eu estou falando parece que é justamente essa questão da invisibilidade, né? As 11 pessoas que moram num barraco sem parede, o problema delas é menos confinamento e mais bom, de onde é que vai sair a comida da janta? Né? Quer dizer, são coisas muito fundamentais, assim, para a gente ter um mínimo de suportabilidade de viver. Né? Então, uma coisa é você estar no seu quarto, na sua internet, assistindo série, conversando, e outra coisa é dividir, né, esse espaço sem capacidade de sonhar, sem pensar no dia de amanhã, porque eu tenho que resolver o problema de agora, né, o problema de hoje. Para quem tem as necessidades básicas atendidas, né, as queixas, né, principais dizem respeito a se sentir no cotidiano como se ele estivesse sendo achatado. É isso que eu tenho escutado. Assim. Não tem mais intervalos, não tem as rotinas que se alternam, eu não saio, não volto, não encontro, não tenho momentos diferentes. Então, é como se fosse tudo uma superfície plana, né, sem intervalos, sem cadência. Né, uma perda de um certo limite na vida. Os dias são iguais, amanhã, tarde, noite, madrugada se torna igual, né, e eu não consigo... E isso é gerador de angústia, porque a gente precisa, de certa forma, de algum tipo de borda. A gente precisa enxergar bordas na vida da gente. Né? Senão é como se a gente estivesse num oceano sem saber para que lado a gente vai. Então, essa mudança, eu estou falando, então, para quem está numa situação um pouco melhor, assim, não tão precária, ela traz principalmente essa sensação de que as coisas são todas, né? E aí a gente produz alguma coisa para tentar fazer diferença. Né? Porque se eu não consigo criar, né, borda, limite, horário, espaço, pensamentos diferentes, né, tudo fica igual e, consequentemente, tudo perde sentido. Né? Quer dizer, eu não tenho sentido. Quando eu estou dentro do mar e que eu não enxergo nada, é tudo igual. E, sendo tudo igual, não há sentido. E isso é gerador de angústia. A gente sabe que a escrita, por exemplo, precisa de pontuação para adquirir sentido. É a vírgula, a exclamação, o ponto final que dá sentido à palavra escrita. Né? Ou seja, são justamente os intervalos e suspensões. É mais ou menos assim com a vida da gente. A gente precisa criar, né, pontos, né, pontuações, digamos assim, para que ela não fique algo que escorra, né, diretamente. Da mesma forma, a gente escuta sofrimento, né, provocado pela privação da intimidade. As pessoas, eu não consigo mais porque eu tenho um convívio ininterrupto, né, com a família, fazendo com que, né, muitas vezes a gente se questiona sobre a vida como um todo. Tá, mas que vida é essa que eu tenho? Quem são essas pessoas? Né? Quem é essa pessoa que eu via antes só de noite, via só no final de semana e agora eu passo o tempo inteiro convivendo com ela? Foi com ela que eu me casei? É com ela que eu escolhi minha vida? Me serve isso? Quer dizer, é interessante, porque daí começa a surgir uma série de coisas, né? E que talvez a gente tenha um monte de separação depois da pandemia, porque as parcerias, elas precisam, parece, para se sustentar muitas vezes de, não, eu vou para a minha vida, vai para a tua, e cada um faz as suas coisas, e não, agora é de verdade, agora é eu e tu aqui. Então, as pessoas ficam mais reativas, falam mais de pronto, assim, aquilo que estão sentindo, né? E muitas vezes com mais intensidade, com menos controle. Isso é efeito do que a gente está vendo também nessa situação de quarentena, né? Diferente, por exemplo, de quem está na solidão. Acho que isso é um outro ponto que eu não vou me aprofundar aqui, mas é de quem vive sozinho. Né? Então, o vírus está fazendo a gente perder certos hábitos que podem ser vistos de agora com alguma crítica, digamos assim, né? Com alguma estranheza até. Ter um tempo para poder perguntar sobre o que é fundamental na vida de cada um, talvez seja uma oportunidade única, né? Que muitas vezes a gente só ia ter, ou alguns têm, no final da vida. Né? Quando estão já numa situação precária de saúde, que aí, sabe, mas era isso mesmo que eu queria ter feito? Era assim que eu queria ter vivido? Né? Eu acho que o confinamento mostra essa experiência real de que se pode mudar. Então, a gente tem uma mudança introduzida à força na nossa vida, e isso pode ser muito interessante. Assim, eu acho que eu não preciso viver do jeito que eu sempre vivi. Né? Tem outro jeito de fazer as coisas. O que é importante? Né? Eu posso viver com 5 camisas, eu não preciso ter 200. Eu posso, né, não preciso do carro, eu posso viver de um outro jeito. Né? Eu posso me relacionar com as pessoas de um outro jeito. Né? Então, eu acho que isso é uma oportunidade. A gente pode pensar como uma oportunidade. Né? Eu tenho um outro ponto aqui, que é a vida remota, que eu vou pular, que é essa questão do encontro com o outro, com a questão corporal, física, que eu
que eu não vou falar porque eu não me organizei suficiente com o tempo, eu vou entrar para o meu último ponto, talvez seja o fascismo e a necropolítica. Tá? Então, bom, vocês, né, viram, a Rose mesmo introduziu o texto do Mbembe, da necropolítica, e ele é um autor que se baseia na biopolítica, né, e no biopoder do Foucault. Só que, claro, ele vai se basear justamente para fazer uma torção, né? Não como uma forma de exercer o poder, né, sobre os corpos, de docilizá-los, como dizia o Foucault, mas ele fala das práticas de deixar morrer e, ao mesmo tempo, os processos de extermínio, desproteção e adoecimento que levam à morte. Tá? Então, se a biopolítica se preocupava com o exercício do poder sobre a população, principalmente através das instituições totais, né, a escola, o hospital, o presídio, as fábricas, etc., o que marca o exercício da necropolítica diz respeito à manutenção de condições de miséria e desamparo. A máquina não anda e as pessoas morrem ou se fragilizam pela burocracia, pela dificuldade em ter acesso a serviços, a informações e a medidas protetivas. Tá? Isso ficou muito evidente agora no descaso em atender um contingente de brasileiros que sequer era conhecido pelo governo. Vocês viram quando veio aquele auxílio emergencial, o governo estava preparado para receber 20 milhões de pessoas, ou 30 no máximo, e apareceram 80 milhões, aprovaram 50 milhões de pessoas para receber. Quer dizer, olha o desconhecimento do que é a situação que se vive nesse país. Quer dizer, essas pessoas são invisíveis aos olhos do governo. Né? Então, isso é a necropolítica, é tu não conhecer a necessidade e deixar morrer, deixar à margem até mesmo do mais precário auxílio de R$600, né, para quem está, enfim, sem trabalho, sem ter como catar lata na rua porque não pode sair. Então, não se sabe o que fazer com milhões de desempregados pobres e miseráveis, e são esses que mais morrem pelo coronavírus, né? No Brasil, se sabe que em 4 semanas, uma notícia do G1 de maio, agora 18 de maio, as mortes de pretos e pardos, como diz a notícia, por Covid-19 passaram de 32% para 54%. Uma outra notícia que eu tinha visto na Folha de São Paulo sobre os Estados Unidos, se sabe que morrem 3 vezes mais negros do que brancos pela doença. Então, é isso. O racismo é a necropolítica. Estamos falando de vidas que não se definem pela capacidade de produção ou de consumo, como costumam ser vistas, assim que a gente é visto, como CPF. Né? Não é à toa que, em nível governamental, a discussão se coloca sobre a atividade econômica se sobrepondo às vidas que estão em jogo, como se fosse um mero percurso a ser cumprido. Né? E daí a pergunta, a bolsa ou a vida? Se o ladrão diz isso para mim, e se eu escolho a bolsa, eu perco as duas. Né? Então, bom, a vida em primeiro lugar. Né? E o que a gente escuta? E daí? Lamento, que eu faço o quê? Né? O presidente é capaz de dizer isso quando é questionado sobre as mortes. Né? Lamento, que eu faço o quê? Tem um livro que se chama A Arte da Quarentena para Principiantes, que é esse aqui para vocês. Eu tenho ele só em formato digital, que é de uma coleção bem interessante da Boitempo, só sobre pandemia. Que é esse livro aqui do psicanalista Christian Dunker, ele fala o seguinte, ó: o discurso oficial nos dá a entender que os negros, os periféricos, esses que já devíamos ter eliminado antes, agora serão deixados para morrer, segundo nossa necropolítica. Sem o protagonismo das questões inventadas para serem os inimigos combatidos pelo governo, vemos que o rei está nu, se debatendo e perdendo sua autoridade, se é que um dia teve. Né? É preciso começar a dar forma a um futuro. É preciso sonhar. Né? Acho que isso a gente precisa enxergar essa realidade, né? Porque ser colocado atrás de um balcão, de uma fila, de um volta amanhã, de um não dá, não temos, né? Fechou, né? O serviço não é acessível, o telefone não atende nunca, quer dizer que é isso que a gente vê, quer dizer, as pessoas que estão já numa situação extremamente vulnerável só encontram portas fechadas. E com isso perde a capacidade de sonhar, que é fundamental. Se vocês me perguntaram o que precisa ter na vida de alguém, o sonho. Sabe? É preciso acreditar em alguma coisa, é preciso saber que o outro dia pode ser diferente. E quando se cria, se emperra, né, a máquina, se faz ela parar,
se coloca limite diante das pessoas, dizendo para elas, não vai dar, não sei, e é um descaso em todos os âmbitos, né? A gente está contribuindo para um extermínio, né? Que é muito parecido com o fascismo, assim. Muito parecido, não. É o fascismo, né? Eu tenho 1 minuto, 2? Professor, já estamos conduzindo para o final. Temos um momento também da fala da professora Andréia. Nesse momento, então, só para dialogar um pouquinho, assim, quanto importante dessas questões que tu colocas, né, em relação a quem são esses sujeitos que estão realmente na linha de frente, vamos dizer assim, né, em relação à questão da pandemia. Tem alguns dados que tu colocas que são bem interessantes. A questão do público, que seriam os beneficiários da renda básica emergencial, é bem isso mesmo, né? Na verdade, o que se tem dos últimos levantamentos é que eram 85 milhões de pessoas aptas a receber esse benefício. E se sabe que não se estava preparado esse governo para ter essa adesão toda, né? Que deu visibilidade realmente aos invisíveis, como a gente coloca, nessa população invisibilizada, e o quanto essa invisibilidade, de que maneira é que vai se dar conta daqui para frente dessa visibilidade que se tornou. Né? Não seria somente com cesta básica, certamente, mas com políticas públicas efetivas que dessem conta, né, da gente superar essa ideia de que a economia não pode parar, mesmo se parte dessa população, para garantir o mínimo da subsistência, estejam correndo o risco diariamente, né, como tu colocou aí, existe atividades que são extremamente, deixam expostas esses sujeitos, né, como os próprios recicladores, coletadores de materiais recicláveis e assim por diante. Então, são questões para a gente ir pensando, dialogando, enfim, né? Então, em relação ao nosso tempo, seriam as considerações finais para eu passar para a professora Andréia. Então, seriam em torno de uns 3 minutinhos para suas considerações finais e eu passo para a professora Andréia. Tá bom. Só um comentário, assim, eu não sei se essas pessoas se tornaram visíveis, eu acho que elas apareceram e talvez o que as torna invisíveis é a falta de reconhecimento, né? E não propriamente a existência delas. É preciso ser reconhecido, e me parece que nessa perspectiva que a gente vive hoje, ela provavelmente vai procurar uma forma de abafar e de ignorá-las novamente, né? Então, eu só gostaria, para finalizar, assim, de lembrar que esse livro que eu falei do Humberto Eco, onde ele fala, é uma conferência dele de 1985, né, e que é tão atual, assim, é uma situação tão presente na nossa vida, onde ele fala do surgimento do fascismo na Itália, né, quer dizer, não tem nada a ver com o nosso contexto, embora tenha muito a ver. E aí ele elenca 14 pontos para falar como que a gente reconhece o fascismo. Então, né, e tem muito do que a gente falou hoje que ele acaba trazendo aqui. Então, por exemplo, ele vai falar num dos pontos, assim, as universidades são um ninho de comunistas. A suspeita em relação ao mundo intelectual sempre foi um sintoma do fascismo. Quer dizer, são situações que a gente vive que são muito a nossa cara, assim, o fascismo provém da frustração individual social. Isso explica porque uma das características típicas do fascismo histórico tem sido o apelo às classes médias frustradas. Somos nós que sustentamos, né, nós, enfim, é difícil falar isso, mas chega a me dar um... Mas é nós que criamos esse bicho que está aí. Né? Então, não tem outro nome para isso. Né? E para terminar aqui, então, eu vou pegar uma frase dele no final do livro, que ele diz assim: o urfascismo pode voltar sob as vestes mais inocentes. Nosso dever é desmascará-lo e apontar o dedo para cada uma de suas novas formas, a cada dia, em cada lugar do mundo. Liberdade e libertação são uma tarefa que não acaba nunca. Que seja esse o nosso mote. Não esqueçam. Obrigado. Obrigada, professor Walter. Antes de passar a palavra para a professora Andréia, já deve estar se preparando aí para entrar online. Em nome do curso de Serviço Social, quero agradecer afetivamente, né, a sua presença aqui conosco hoje.
foi de grande aprendizado, com certeza. Tivemos aqui diversos colegas, enfim, profissionais de outras áreas, de várias regiões, como eu coloquei, vou citar os que eu não havia mencionado ainda, como Santiago, Santa Bárbara do Sul, Uruguaiana, Indaí de Santa Catarina, pessoal de Paraná, de São Paulo, de Piauí, Minas Gerais, e os demais que eu já havia citado. Então, agradeço de coração a sua presença, foi extremamente positiva a sua fala, tão esclarecedora para esse momento que a gente está vivendo. Tá? Contamos com a sua presença em futuras exposições aí para o nosso grupo, enfim, né? Para que a gente possa aprofundar pontos que com certeza ficaram na nossa memória, para a gente fazer essa discussão novamente. Tá certo. Professora Andréia, se estiver por aí, por favor. Oi. Olá, boa tarde. Boa tarde, professor Walter. Boa tarde, Rose. Parabéns, professor Walter. Foi uma aula. Que prazer em ouvir. A gente fica se remexendo aqui, querendo fazer várias perguntas, né? Que pena que temos um tempo limitado mesmo, mas eu acho que deixam várias categorias aí que nos faz pedir mais, né? Seja muito bem-vindo cada vez que pudermos fazer esse tipo de atividade com o público, né? Bom, a minha passagem aqui é mais para dizer um até logo, né, em nome do projeto de extensão do Serviço Social da Unipampa. Nós queremos agradecer a participação de todos os profissionais que estiveram aqui conosco. Eu estava até observando aqui o objetivo do nosso projeto, que era a manutenção de vínculo e o aprimoramento profissional com os profissionais e com os discentes da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. E a gente pode fazer essa primeira avaliação que nós extrapolamos esse objetivo, e isso nos traz já como um primeiro impacto de um resultado tão positivo e tão bom que foi ao longo desse mês de maio, né? Nós tivemos gente de todo o Brasil, isso é muito bom, isso nos presenteia enquanto curso, né? E a gente gostaria de ter muito mais outros momentos com todos vocês que estiveram conosco aqui no mês de maio. Ao todo, nós tivemos mais de 800 acessos nas nossas lives, avaliações extremamente importantes que nós vamos olhar detalhadamente cada uma delas para qualificar e para ampliar as nossas ações. Tivemos o apoio da Melissa, que eu não poderia deixar de citar, que é a nossa técnica envolvida aqui no nosso projeto de extensão, e da nossa discente, representando todos os outros discentes, que é a Bruna Jacques. São pessoas que engrossam o corpo do nosso trabalho, né, de todos os profissionais, todos os professores do curso de Serviço Social da Unipampa, que se debruçaram e pensaram os 4 encontros que nós tivemos durante esse período, tá? Agora é momento da gente parar, pensar em tudo que fizemos, né, os impactos que tivemos e propor novas ações, né? Então, hoje encerra esse projeto de extensão. Possivelmente outras ações, iremos convidar o público que estiveram conosco a participar também, tá bem? Então, encerramos com chave de ouro com o professor Walter, que compõe o projeto, que compõe o corpo docente do Serviço Social da Unipampa, e, mais uma vez, gostaria de deixar o nosso grande abraço virtual e o nosso muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Rose. Obrigada, então, pessoal. Um bom final de tarde a todos. E encerramos, então, mais esse encontro. Cuidem-se, fiquem bem, se protejam, que logo a gente possa ir presencialmente estar nos encontrando em outros espaços acadêmicos, profissionais, enfim, os diversos espaços que daqui para frente a gente almeja futuramente estar interagindo pessoalmente. Certo? Sim. Uma boa tarde. Logo. Tchau, gente.